Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês todos os livros que eu quero ler agora em março. Dei uma recuperada nas minhas leituras agora em fevereiro e eu tô bem esperançosa, visto que todos os livros aqui são grossinhos, pra março. Mas assim, eu tô indo bem no feeling, sabe? Não sei se eu vou ler esses, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas são livros que tão me chamando e eu tô querendo ouvir, sabe? Vou começar por um que eu quero começar antes do mês terminar, que é o último livro da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que é a história da menina perdida. Conversei com a minha amiga que a gente lê esses livros juntos e a gente combinou de ler ele agora. Então, no momento que estou gravando esse vídeo, ela já começou, então eu já vou começar também, pra não ter nenhum spoiler. Mas eu tô bem empolgada. Eu acho que esse último livro é o que eu tô mais apreensiva, visto o que aconteceu no terceiro livro e a forma como ele acabou. Então, assim, eu tô bem sem saber pra onde que esse livro tá indo, mas tô empolgada pra terminar essa história. É um livro de quase 500 páginas que eu sei que quando eu engatar, ele vai muito rápido, sabe? E daí, num tom muito diferente, todos os outros livros que eu vou ler, que eu planejo ler agora em março, não sei se eu vou ler, eles são de fantasia. O primeiro, eu coloquei aqui os melhores contos de fadas eslavos. Eu tenho todos os livros dessa coleção da Wish, toda vez que lança um novo eu pego. E agora, os eslavos, eu acho que são talvez os meus favoritos, porque tem o conto da Baba Yaga, sabe? Aquela bruxa. Tem também sabe, as casas com pernas e tal. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de contos de fadas. Eu tô numa vontade muito grande de ler algum livro de fantasia que seja assim meio conto de fadas. E eu tenho 3 livros desses aqui parados. Eu tenho o de contos de fadas asiáticos, os sombrios e esse. Então eu falei, cara, já que eu tô numa vibe de ler contos de fadas, assim, e eu tô numa vibe de querer ler um conto de fada meio assim, sabe? Meio que nem Urso Rouxinol, sabe? Que é esse daqui, sabe? Eu tô meio na vibe de ler esse livro. Eu até peguei e tô na fila pra pegar ele, ouvir ele em audiobook. Então, eu vou ouvir esse livro aqui em audiobook, que seria uma releitura, mas eu provavelmente vou ficar insatisfeita de estar só com esse livro e vou pegar esse daqui também, coloquei na lista, porque eu tô nessa fase, assim, que a vida tá muito difícil, eu preciso de conto de fada, então eu tô querendo ir pra esses daqui. Bem nessa mesma pegada, eu resolvi pegar um livro de fantasia, assim, mais tranquilo, mais fofo. E eu acho que talvez Tress, a Garota do Mar Esmeralda, vai me levar para esse caminho. Eu sei que é um livro que tem bastante aventura e uma coisa que me chama muita atenção nesse livro é que ele é um livro ele é um livro de fantasia único. Então, assim, eu não vou ficar presa a uma história, sabe? Eu gosto de livros de fantasia, só que o problema é que a maior parte deles são livros com continuações e é um investimento muito grande. Se eu começo a ler, por exemplo, o físico, eu dificilmente vou continuar ele de outra forma. E também, quando eu vou ler um livro de fantasia, eu gosto de já ter todos pra ir emendando um atrás do outro. Então, esse daqui sendo o único, eu acho que vai ajudar bastante essa minha questão, nesse meu aspecto. Eu admito que eu não sei muito sobre o que se trata. Eu acho que aqui... Eu não sei, ela se envolve com piratas, talvez. Eu tenho essa impressão muito grande. É um livro que tem ilustrações e ele é muito bonito. Eu gosto muito desse livro. Eu quero muito ler ele porque eu acho ele muito bonito. Então, tá aqui na minha lista. E por fim, o último livro que eu tô colocando aqui é um livro também do Brandon Sanderson, mas é porque eu tô sentindo que depois de ler um livro de fantasia um pouco mais... conto de fadas e mais tranquilinho, eu vou querer me arriscar e ir pra um livro de fantasia mais fantasia mesmo, sabe? Eu tô com essa vontade, assim, de ler mais livros de fantasia. Não tô pegando por pura preguiça, porque livros de fantasia acabam que
consome muito a minha cabeça. Eu não consigo ouvir eles em audiobook, eu sinto que eu me perco, então eu tenho que me concentrar pra ler eles físico. E assim, a minha cabeça ultimamente tá meio assim, pra livro físico. Então eu tô lendo uns livros mais curtinhos e tal, pra engatar na leitura. E eu sei que livros de fantasia eu demoro um pouco mais pra engatar na leitura, pra conhecer o mundo, enfim, o sistema de magia, a política e tal. Então eu resolvi que eu quero começar uma grande série, uma grande jornada, na verdade. E eu acho que se eu começar agora no começo do ano, quando eu tenho um pouco mais de energia, um pouco mais de foco, vai ser melhor. Então eu coloquei também para março Elantris, que vai ser a minha entrada na Cosmere, porque depois de ler Elantris eu vou ler a primeira era de Mistborn, para depois ler a segunda era, enfim. Eu já li Elantris e eu gostei, então assim, isso me ajuda também, porque é um livro que eu quero reler, porque eu curti muito quando eu li, então, e ele é único também nisso daqui, ele é único, ele só tá no mesmo universo, onde se passam os outros livros do Brandon Sanderson, e como eu já vou estar lendo um outro livro do Brandon esse mês, eu acho que esse daqui não ia ser, assim, tão fora da curva, sabe? Eu tô empolgada. Quando eu li ele, eu gostei bastante. Eu tive uma experiência muito boa com esse livro. Eu acho que é um livro que te cativa muito, os personagens são muito cativantes e os acontecimentos também. Aqui tem uma questão muito forte de política, religião, e tem uma praga que tá se alastrando, assim, por um mundo. Quase como se fosse uma lepra. É bem interessante, assim, ver daí os movimentos políticos e religiosos, como que eles vão interagindo com essa doença que tá consumindo a população. É bem legal. Eu acho que, se eu não me engano, esse daqui é um religioso, se eu não me engano. Enfim, eu sei que tem uma protagonista feminina aqui que eu gostei bastante quando eu li. Então, tô empolgada pra ler. São 4 livros. 5, porque eu tô colocando esse daqui porque eu com certeza vou ouvir esse audiobook, né? Mas é uma releitura e vai ser em audiobook. Então eu acho que vai ser mais tranquilo ainda. Mas assim, 5 livros pro mês de março, eu acho que vai ser uma boa. Tô agora, em fevereiro, entendendo a minha rotina um pouco mais, apesar da minha rotina não ser muito fechadinha, tô começando a entender ela um pouco mais, tô começando a entender melhor como que a gente tá interagindo aqui em casa, como que a gente tá trabalhando aqui em casa. Então, aos poucos as coisas vão se resolvendo. Aos poucos as coisas vão entrando nos eixos e daí a leitura vai ser um pouco mais fácil. Esse ano, em algum momento, ainda no primeiro semestre, eu sinto que eu vou ter mais disponibilidade de tempo para ler. Então, lendo Elantris agora, quem sabe, ainda no primeiro semestre eu não termino a primeira era de Mistborn. Não sei. Mas enfim, tô bem empolgada com as minhas leituras. Quero saber o que vocês vão ler agora em março. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!